Tem palavrão em Ezequiel, do capítulo 16 ao 21, tem coisas, tipo assim, as mulheres de Israel gostam dos homens egípcios porque o caralho deles é de cavalo. É assim que Está literalmente escrito no hebraico. Aí a gente bota o membro. Mas foi Deus que falou e chamou de caralho. Porque tem horas que só enfiando um caralho na cara dos crentes cínicos para ver se eles acordam. Como Deus disse a Ezequiel, eu vou te dar uma cara de perderneira, de diamante, para você brocar a cara dura, o coração de pedra desse povo de Israel. Só uma palavra dura como diamante para entrar aí. Porque falando o membro, ninguém entende. Tem que dizer a bosta na cara para ver se entendem. Amaldiçoarei as bênçãos com a... Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. Você viu aí o reverendo Caio Fábio de Araújo falando que na Bíblia tem palavrão aqui, Ezequiel no capítulo de número 18, que do versículo de número 16 ao 21 tem palavrão. Vamos ler o que está escrito na Bíblia. Eu estou com a Bíblia Olivetri, a minha edição aqui ela é revista e atualizada. Escrito está o livro de Ezequiel, capítulo de número 18, verso de número 16 ao 21. 16. Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes. 17. Desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubos ou bens do próximo, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, verso 19, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. Verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Verso 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. E isso é o que está descrito em Ezequiel, capítulo de número 18, dos versos de número 16 ao 21, que é o que ele citou. Provavelmente o reverendo Caio Fábio de Araújo está tentando falar de algo que Ezequiel registrou no capítulo de número 23 do livro que encabeça o seu nome, que está na divisão profética do Antigo Testamento, que diz assim, capítulo 23, no verso 20, inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Aí você tem que entender que o profetismo hebraísta, junto à poesia que este povo produz, então você precisa fazer com que haja um equilíbrio. Ezequiel está falando de forma literal para esse povo, está trazendo alertas para eles do que eles haviam caído, haviam se desviado do Senhor, a ponto de falar sobre duas personagens, Olá e Oholibá, as duas meretrizes, que é o que encabeça o título do capítulo 23
do profeta Ezequiel. Agora, só um adendo para quem estuda hebraico. O hebraico antigo não tem palavrão, meu pastor. O hebraico antigo não tem palavrão. A palavra ali para membro, no hebraico, dentro da proposta é bazar, que aqui dentro da Biblinha Olivetri, eu cliquei na palavra e aparece para mim a tradução do hebraico, referindo-se ao corpo. Outra, de seres humanos, ou em algumas situações, de animais, ou o próprio corpo, ou órgão sexual masculino. Há um eufemismo nessas palavras, ou um parentesco de relações familiares, carne como algo frágil ou errante. Isso é o dicionário Strong, ok? Todos os seres viventes, animais e humanidade. Ele está dizendo dos homens que aqui são chamados literalmente de varões, ok? Os homens que têm o membro sexual grande, que a gente chama na igreja, no meio pentecostal, de varão. E aí, varão, varão? Aí quando um irmão presbiteriano, um reformado, alguém que sabe do hebraico, vira e fala assim, já me viu pelado, irmão? Aí o camarada fica assustado, porque a palavra varão é de quem tem um órgão sexual grande. E aí Ezequiel está dizendo que esses dois nomes de meretrizes que ele está colocando dentro da sua profecia, Olá e Olibá, elas têm reflexos do passado, onde elas se inflamaram pelos seus amantes, cujos membros, que é a palavra que eu li, bazar, eram como o de um jumento. Não tem essa palavra que ele está dizendo aí. Se você procurar no hebraico moderno, onde o pai do hebraico moderno é Eliezer Ben Yehuda, que viveu na Europa, aí sim você vai encontrar algumas palavras no hebraico moderno. Mas, falando de Bíblia, parece que é algo contraditório, porque quando você abre a Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, no verso de número 29, escrito está, falando de Bíblia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu fico pasmo com esse reverendo, porque ele está distorcendo o texto para falar daquilo que ele gosta. E cada um fala daquilo que muitas vezes lhe é peculiar, ok? Agora, dizer que essa palavra está na Bíblia, no hebraico, tá não, filho. Sei que Bíblia você está lendo, não. Porque no hebraico mais antigo, como é que pode Deus falar para a gente cuidar, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e usar uma palavra torpe na boca de Ezequiel? Fala para mim. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, verso de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aí é o que dá a teologia liberal. Isso aí é o que dá quando há uma relativização da Bíblia. Isso aí é o que dá quando a gente chega a chamar a Bíblia de contendo palavra de Deus e não sendo palavra de Deus. A gente coloca palavrão na Bíblia que não existe, naquele período. E tá ele lá todo emocionado, de boca cheia, falando. Ô, tá caducando, velho? Ficou lelé da cuca? O que tá acontecendo com você? E esse vídeo não é vídeo novo não, mas ele gosta de causar. Isso não é novo não, irmão. Caio Fábio de Araújo já fala um monte de besteira há muito tempo. Só que ele tem uma gama de gente no Brasil e fora dele que vai atrás dele. Outro dia eu citei aqui de Frank Viola e de George Barna, Cristianismo Pagão, que é uma obraça, e eles usam lá como a Bíblia dos desigrejados do Brasil. Porque essa turma não tem interesse nenhum que você conheça as verdades de Deus. Ele quer falar para se exaltar, para dizer que sabe. E aí vai fazer uma citação do hebraico, dentro de um texto do capítulo 18, que não existe, que está no capítulo de número 23, que fala dos membros, que são os órgãos sexuais, e que não é essa palavra que ele está usando. Eu desafio a ele falar a palavra hebraico, assim como eu abri aqui a Bíblia no meu aplicativo e usei a palavra para membro ali, bazar.
Qual é a palavra hebraica, meu irmão? Que é muito fácil de falar, não, porque no hebraico diz isso, não, porque a tradição diz isso, mas o cara não te diz qual é o livro da tradição que ele leu. Se é o Pirkei Avot, se é o Talmud, se é o Midrash, se é a Halahá. Mas estão lá falando, não, porque no hebraico está dizendo isso. Tá nada. Tá nada. Prova. Fala qual é a palavra hebraica. Que é muito fácil falar que está no grego, está no hebraico, está nisso, está na tradição. Não, porque a interpretação, a palavra está nada. Quero ver qual é a sua opinião. Quero ler aí a sua opinião. Será que tem palavra torpe na Bíblia a esse ponto que esse cidadão está falando? Bate um peso no meu coração, irmão. Porque como adolescente eu cresci ouvindo esse camarada. Na Concha Acústica de Niterói, no Salesiano, na Igreja Presbiteriana aqui de Barro Vermelho. E a decadência que ele vive hoje, desse liberalismo que ele está apoderado, é igual esse monte de pregador que fala um monte de palavra torpe em cima do púlpito achando que púlpito é varanda de bar. Gente, vamos botar a consciência para funcionar um pouquinho? Porque se Deus falou, através da boca do apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E em Efésios ele vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Gente, tem alguma coisa errada. Como é que Deus manda você não falar uma coisa e ele fala? É incongruente, não encaixa, não combina. Diz aí, qual é o seu comentário? Muito obrigado ao irmão que me enviou essa pergunta. E eu vou dizer para você, isso é um desvario. Isso nem se falei a palavra de forma certa. Isso é caduquice de gente que já não acredita mais na palavra de Deus e inventa uma teologia para si e diz que a Bíblia está falando palavrão. Você concorda com ele? Você acredita que esse homem está falando a verdade? Você acredita que o hebraico bíblico, o antigo hebraico dos dias de Moisés, dos dias de Abraão, eram essa palavra aí? O hebraico que é a língua confirmada lá no alto do Monte Sinai, quando as pedras das leis é dada a Moisés pelo dedo do próprio Deus confirmando, porque Moisés saiu do Egito, mas a língua oficial do Egito era o fenício, que era a língua comercial. Vamos pensar? Vamos conversar? Será que ele está certo? Ou a gente que está errado e está se achando muito santo? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho com Falando de Bíblia. Nós seguimos daqui e também lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, onde você pode nos acompanhar. Segue a gente lá também. Lá você pode mandar a sua pergunta através do direct. E aqui nós vamos conversando, firmando os nossos passos de mãos dadas, parceria, juntinho e misturado, falando de Bíblia.